Olá a todos, bem-vindos de volta ao A Gole de Whisky. Espero que vocês estejam tendo um bom dia hoje. Sou a Dani e hoje quero falar sobre algo que nem sempre é bem explicado. No whisky, e isso são os tipos de barril. Ao provar um whisky, 60% a 70% do sabor vem da madeira onde envelheceu, não do alambique. A madeira e o tipo de barril usados no envelhecimento do whisky são muito importantes. Então hoje, o que eu quero fazer é passar por alguns desses principais tipos de barris e falar sobre como eles afetam o líquido que está envelhecendo dentro deles. E também alguns dos diferentes tipos de carvalho com os quais os barris podem ser feitos e como isso pode afetar o sabor. Para mim, pessoalmente, como apreciadora de whisky, esse tipo de coisa realmente me fascina. Então, vocês me avisem se é assim para vocês também. Vamos direto ao assunto. Primeiro, quero falar sobre os tipos de carvalho, de onde eles vêm e qual diferença isso faz. O carvalho americano é o principal usado no envelhecimento do whisky. Ele é cheio de vanilina, que é um composto que literalmente dá sabor de baunilha, além de sabores de coco. Pane e observa. Por lei, o bourbon precisa ser envelhecido em barris de carvalho americano, novos e tostados. Após esses barris cumprirem seu papel no bourbon, não podem ser reutilizados para bourbon, pois é obrigatório usar barris novos de carvalho americano tostado. A maioria é comprada pela Escócia e usada para maturar whisky escocês. Uma porcentagem muito alta do whisky que está maturando na Escócia está em barris de carvalho americano, que já foram usados para bourbon. Então o carvalho americano é uma base muito importante do whisky escocês. Já o carvalho europeu cresce mais lentamente. Tem textura mais fechada e é mais tânico, então o whisky amadurecido nele fica um pouco mais picante. Ele terá mais estrutura e intensidade. A maioria dos barris tradicionais de Xerez, especialmente os de Oloroso e similares, são feitos com carvalho europeu, que é um dos motivos pelos quais esses whiskies tendem a ser mais encorpados, um pouco mais amanteigados e um pouco mais picantes. Barris de carvalho bem maturados podem custar até 10 vezes mais que um barril de bourbon usado. Barris de carvalho europeu, maturados com Xerez, são usados de forma mais seletiva no whisky, que tende a ser mais caro. Eu quero mencionar rapidamente o Mizunara japonês nesta seção. Não é algo que você veja todos os dias, mas vale a pena mencionar. É uma das minhas madeiras favoritas para whisky. O Mizunara foi usado no Japão durante e após a Segunda Guerra Mundial. Os importadores não conseguiam importar madeira facilmente da América ou da Europa, então decidiram usar seus próprios estoques. Acontece que essa madeira deu ao whisky um aroma de incenso de sândalo muito agradável, notas profundas e funcionou muito bem. O problema é que o carvalho Mizunara é um pesadelo para se trabalhar. Ele é poroso, os barris podem vazar e as árvores levam 150 a 200 anos para crescer. Então é muito difícil conseguir carvalho Mizunara. Então sim, Mizunara é definitivamente raro e caro, mas se você experimentar, vai sentir aquele sabor muito distinto. É muito diferente, mas é realmente maravilhoso. Você normalmente só vê isso como um acabamento em um whisky, mas quando você prova, os sabores são diferentes de qualquer outra coisa. Já falamos dos tipos de carvalho, agora vou abordar os tipos de barris, começando pelos de ex-bourbon. Como eu mencionei, o bourbon, por lei, precisa ser envelhecido em barris novos de carvalho americano tostados. Quando terminam de usar os barris, a maioria é enviada para a Escócia, Irlanda e outros lugares para a produção de whisky. Os sabores do barril de bourbon são ótimos no aroma, por isso, whiskies envelhecidos nele costumam ser mais leves e frescos. Muitas notas de coco, notas de baunilha. Às vezes, você sente limão ou maçã e pera. E então, quando chega ao paladar, muitas vezes percebe essa doçura e cremosidade. Isso meio que combina com o destilado sem sobrecarregá-lo. Como mencionei, a maioria dos whiskies escoceses passa pelo menos parte do tempo, ou todo, em barris de ex-bourbon. Essa etapa é crucial na produção do whisky escocês. Agora, vamos falar sobre os barris de Oloroso Sherry. Oloroso Sherry é um tipo de xerez seco e oxidativo feito em Jerez, na Espanha. É feito a partir de uvas palomino envelhecido sem a camada protetora de flor. Então ele fica mais escuro, mais rico e com notas de nozes. É bem encorpado, com muitas notas de frutas secas, nozes e caramelo intenso.
O uísque envelhecido em barril de Xerez costuma ser descrito como tendo notas de bolo de Natal ou pão de frutas, ou frutas secas como tâmaras maju. Definitivamente, é mais escuro e mais rico e, de certa forma, tem um estilo mais tradicional. Em relação ao envelhecido em barril de Bourbon, geralmente tem mais tanino e especiarias, com final de especiarias de confeitaria, como canela. Notas de cravo. Como já disse, barris de Xerez são caros. Eles podem custar 10 vezes mais que um barril de Bourbon ou Xerez. O uísque é geralmente ligado a marcas de luxo. Marcas como a Macallan usam barris de oloroso para criar aquele sabor realmente profundo e luxuoso. Então, o uísque envelhecido em barril de oloroso é definitivamente associado a uísques mais sofisticados e caros. Barris de Pedro Ximénez ou barris Pedro Ximénez, como você talvez já tenha ouvido falar, são outro tipo de Xerez usados para fazer o Xerez Pedro Ximénez. Pedro Ximénez. As uvas são colhidas e secas em esteiras até que basicamente se transformem em passas. E isso realmente concentra o açúcar. Então, quando o vinho é feito, ele fica bem charuposo e doce. Pedro Ximénez tem muitas semelhanças de sabor com os barris de Xerez oloroso, então você ainda sente muitas frutas secas e chocolate. Às vezes, notas de espresso, mas o Pedro Ximénez tende a ter uma textura quase mais espessa, como uma sobremesa, enquanto o oloroso é um pouco mais seco. Sim, o Pedro Ximénez tende a ter um sabor quase mais pegajoso e doce, enquanto o oloroso ainda tem aquelas notas bem doces. Você sente mais o toque de especiarias, notas de laranja e, às vezes, amadeiradas. É difícil explicar essa diferença, mas, ao provar um uísque oloroso e um Pedro Ximénez juntos, percebe-se essa nuance. Saúde! Vamos falar sobre o barris de vinho do Porto, um vinho fortificado de Portugal, normalmente do Vale do Douro. Existem vários estilos, mas, em geral, o Ruby Port é brilhante, avermelhado e muito frutado. O Tawny Port passa mais tempo em madeira, então ele tende a ser um pouco mais amadeirado. É um pouco mais amanteigado. Notas mais caramelizadas surgem quando o uísque é maturado ou finalizado em barris de vinho do Porto. Você geralmente sente notas de frutas vermelhas como morango, cereja, framboesa, além de ameixa, frutas escuras, chocolate e, às vezes, mais tanino. Então, um pouco mais de corpo e de especiarias, algo que permanece no paladar. Frequentemente, há um cheiro vínico, o que é curioso, pois o vinho do Porto é fortificado. Mas algumas barricas só trazem notas frutadas ao uísque. Barricas de vinho do Porto geralmente deixam o uísque com aroma de vinho, se é que me entende. Se você gosta daquele lado mais escuro, de frutas vermelhas do uísque, os uísques envelhecidos em barricas de vinho do Porto podem ser uma ótima opção para você. Eu também quero mencionar as barricas de vinho em geral. Como vinho de Bordeaux, às vezes você encontra barricas de Pinot Noir. Existem muitos tipos diferentes de barricas de vinho, mas geralmente todas elas têm algumas semelhanças nos sabores que transmitem ao uísque. Você costuma sentir uma mistura de frutas vermelhas, geralmente um pouco de especiarias de novo, e muitas vezes um pouco de tanino. E você geralmente sente isso no fundo da garganta. E esse sabor meio que permanece. O sabor e a sensação são bem diferentes das especiarias de confeitaria em um uísque. Você meio que sente mais nessa região da sua garganta. Com certeza não estou explicando isso muito bem. Barricas de Bourbon e Xerez são familiares, enquanto as de vinho me parecem mais selvagens, especialmente quando bem trabalhadas. Você sente uma explosão de sabor no uísque que é bem estruturada, mas ainda assim divertida. Se as barricas de vinho não forem bem manejadas, elas podem às vezes sobrepor um pouco o uísque. É aí que uma boa seleção de barricas e boas habilidades de blendagem realmente fazem diferença no uísque. Você pode errar bastante com qualquer barrica, mas isso ocorre mais com barricas de vinho. Comentário breve sobre finalização e maturação completa. Alguns uísques são envelhecidos em um tipo de barrica durante toda a sua vida. Então, por exemplo, totalmente maturados em barrica de Bourbon ou totalmente maturados em barrica de Xerez. Outros são apenas finalizados em um tipo de barrica, começando e passando a maior parte do tempo nela. E então, para adicionar uma nota de sabor diferente, eles são transferidos para outra barrica apenas para finalizar e deixá-lo perfeito. Você frequentemente verá finalização em barrica de Xerez ou finalização em barrica de vinho do Porto, etc.
em uma garrafa de uísque. Isso mostra que ele ficou a maior parte do tempo em barris de bourbon antes de ser transferido para ganhar mais sabor. Existem ótimas opções de uísque em todos esses tipos de barris que mencionei e, para ser sincera, sou fã de uísque envelhecido em todos os que citei. Mas me conta, existe algum tipo de barril de uísque do qual você seja especialmente fã? Você gosta de uísque envelhecido em barril de xerez? Prefere quando eles são maturados ou finalizados em barris de vinho tinto? Gostaria de saber sua opinião nos comentários. Já falei isso antes. Sou muito grata a todos no YouTube que deixam comentários gentis, interagem, escrevem coisas interessantes e me ensinam sobre o uísque. Agradeço muito por tudo e amo a comunidade do YouTube que criamos aqui. Já falei demais. Tenha um ótimo dia. Até a próxima semana. Siga para mais.